Programa Med Saúde, um oferecimento de Embrafarma, inovação e tecnologia para o mercado magistral. Arte Farma, tecnologia em manipulação. Medical Camp, equipamentos e produtos médico-hospitalares. Neomex, o paciente em primeiro lugar. MHV Cardio, cuidando bem do seu coração. Olá, estamos aqui no ar novamente com o Med Saúde, continuando a nossa conversa com a doutora Josimeire, coloproctologista, falando ainda sobre doenças orificiais. Josimeire, vamos lá para continuar nosso bate-papo. O que são fístulas anais ou perianais? Sim, muito bem. Nós falamos no programa passado sobre os abscessos. Então, um abscesso, quando tratado, o tratamento ele pode sofrer uma drenagem espontânea, se romper espontaneamente, ou necessitar de um tratamento cirúrgico, uma drenagem cirúrgica. Esse abscesso, apesar de tratado, pode evoluir para uma fístula. O tratamento não consegue frear esta evolução, porque esta evolução significa a formação de um pertuito, um caminho entre a parte interna do ânus e a parte externa do ânus. Então, cronicamente, o abscesso é agudo, mas cronicamente a fístula ela se manifesta como uma espinhazinha que volta e meia do lado do ânus, que ela se enche de pus e drena e vaza espontaneamente. Então, isso é uma fístula. A fístula, então, é um trajeto, é um caminho que comunica a parte interna do ânus com a parte externa do ânus. Esse próprio processo infeccioso, drenado ou não, pode encontrar um outro caminho que não pela luz do ânus, que normalmente seria o caminho após a drenagem, né? Ele faz um caminho alternativo e fistuliza através da pele. A fístula comunica a pele e aí faz um caminho, um túnelzinho. Até o abscesso. Não, é assim, Volpe, existe o abscesso. O abscesso drenou, esvaziou, Okay. Depois de, às vezes, meses, forma esse caminhozinho. Então, aí já não é mais a clínica do abscesso. A pessoa reclamou, olha, eu tive um abscesso, mas agora tenho aqui como uma espinhazinha, é o termo mais comum. Tá. Dito, certo. Que ela inflama, vaza, desinflama, ou às vezes fica mesmo constantemente vazando pus. Deve ser um constrangimento enorme para a pessoa. Sim, tem que usar, né? Protetor, tudo isso vaza, fica ali drenando secreção purulenta. E é comum? É comum. Claro, é menos comum que a doença hemorroidária, mas é bastante comum. E a fístula, ela pode se originar de um abscesso esporádico, certo, ou estar associado a outras doenças. Por exemplo, uma doença inflamatória intestinal, que é a doença de Crohn, está bastante associada à fístula perianal ou fístula anal. Certo, então uma pessoa que tem fístula, ela precisa procurar um especialista, além do tratamento da fístula, para saber se essa fístula, inclusive, não é manifestação de alguma patologia intestinal, tipo doença de Crohn. Sim, Volpe, porque o tratamento da fístula depende muito do diagnóstico preciso. O tratamento da fístula é basicamente cirúrgico. Certo. Tá? Aí existem várias técnicas.
Existem fístulas simples que são tratadas por técnicas mais simples, como a abertura desse caminhozinho, desse trajeto. Certo. Existem outras técnicas até nas quais você tem um avanço de retalho ou a interrupção desse trajeto por pontos, enfim, várias técnicas que serão aplicadas caso a caso, certo, dependendo do grau de complexidade da fístula. Entendo. Porém, se ela estiver associada a uma doença de Crohn, por exemplo, não adianta tratar a fístula, ou dependendo do tratamento da fístula que se aplica, pode piorar a condição do paciente. Certo. Então, aí precisa se tratar a doença de base e também a fístula. Então, é um tratamento um pouquinho diferente da fístula primária. Tá. Entendi. Além do abscesso, que ficou claro e evidente na formação da fístula, existe alguma outra patologia que pode... alguma outra doença que pode causar fístulas também? Então, como eu já falei, a doença de Crohn, que é uma doença intestinal inflamatória que pode acometer a região do canal anal, ela é uma doença transmural, então é uma inflamação que ultrapassa a parede do intestino ou a parede do canal anal e produz a fístula. Menos comuns são as fístulas, por exemplo, por tuberculose, que também pode acontecer, mas é algo assim muito raro. Eu não citei aqui anteriormente porque é muito raro, tá? Bem, e você falou que o tratamento da fístula é um tratamento cirúrgico, predominantemente, né? Que você vai ver o trajeto daquela fístula e se for um trajeto profundo, muitas vezes até tem que rodar retalho. Como é que isso funciona do ponto de vista prático, Josi? Então, Volpe, existe um cuidado muito grande. No programa anterior, inclusive, você me fez uma pergunta sobre incontinência no tratamento da fissura, que o risco é muito pequeno. Já no tratamento da fístula, é preciso ter um cuidado maior. Então, as fístulas simples, que não atravessam a musculatura esfincteriana, a musculatura que controla a evacuação, esse risco não existe. Mas nas fístulas mais complexas, profundas, em que o canalzinho da fístula atravessa essa musculatura, se simplesmente se fizer um corte, uma fistulectomia ou uma fistulotomia, você pode levar o indivíduo à incontinência. Certo. Então, nesta situação, é preciso que o profissional habilitado aborde por outras técnicas que preservem o esfíncter para preservar o esfíncter do ânus. Muito bem. Aí existem várias técnicas, eu acho que aqui não... Sim, sem dúvida que aqui a ideia é dar uma visão geral. E falando de patologias que envolvem orifício anal e tudo mais, eu perguntaria para você sobre o câncer de reto, porque não é uma patologia tão infrequente e, pelo que sabemos, a maioria desses cânceres estão ao alcance do dedo, ou seja, um simples toque poderia ajudar no diagnóstico. O que você pode esclarecer para o nosso público que está em casa a respeito do câncer de reto? Então, o câncer de reto aí existe. Nós precisamos separar um pouquinho o câncer de reto de canal anal, mas eles são muito próximos. Próximos, sim. Né? Então, realmente, o câncer de reto, ele produz alguns sintomas que se assemelham às doenças orificiais. Tá. Então, o sangramento é um dos sintomas,
sensação de evacuação incompleta, ou seja, a pessoa vai ao banheiro, evacua, daqui a pouco sente vontade novamente. Isso pode acontecer na doença hemorroidária, é mais raro, mas pode acontecer. As fezes, como o câncer é um tumor que vai ocupando o volume ali do reto, então ele provoca um espaço menor ali para que as fezes sejam reservadas, né? A função Sim. de reservatório do reto fica diminuído. Então, um pouquinho que chega de fezes, a pessoa já tem vontade de evacuar. Certo. Outro sintoma é o afilamento das fezes, ou seja, as fezes ficam fininhas, espremidas. Certo. Então, esses são sintomas do câncer de reto. Ele tem dor, Josi, para evacuar? Se o câncer for muito próximo do canal anal, sim, Volpe. Tá. Porque atinge os terminais ali Nervosos nervosos da região, né? Dessa região. Certo. Então, assim, o câncer de canal anal produz mais dor do que o câncer de reto. Aí você vai me perguntar o que muda, né? Sim. O câncer de reto, de canal anal. O tipo de mucosa de revestimento do canal anal é diferente do revestimento do reto. Sim. Então, o reto, normalmente o câncer de reto, que são adenocarcinomas, eles se originam de pólipos no reto, que são os adenomas. Certo. A Que malignização de um adenoma. De um adenoma, exatamente. E o câncer de canal anal, ele se origina já no epitélio do canal anal, a maioria são carcinomas epidermoides, é do revestimento epitelial, então da mucosa. Existe uma correlação entre o câncer do canal anal e a infecção por HPV. Extremamente interessante. Não saia daí, nós vamos dar um break, rapidinho, e já voltamos com a doutora Josimeire Batista, coloproctologista, para falarmos um pouquinho mais para vocês sobre patologias orificiais. Voltamos para a segunda parte do programa Patologias Orificiais com a doutora Josimeire Batista Mel, coloproctologista. E eu já te faço uma pergunta, Josi, é importante aqui para o nosso público de casa. Nós sabemos que algumas patologias, principalmente as patologias neoplásicas, levam a uma amputação do reto, levam a uma cirurgia muitas vezes mais agressiva. E a gente não é incomum ver esses pacientes com colostomia ou com alguma estomia, né? Não precisa necessariamente, nesse caso que eu citei, colostomia, mas tem também as ileostomias. O que você poderia nos dizer de cuidados para os pacientes ostomizados? Que cuidados tem que ter um paciente, porque muitos deles vão ficar com, por exemplo, uma colostomia definitiva. Quais cuidados que você daria para uma pessoa que tem uma estomia e que está nos assistindo nesse momento? Então, hoje existem enfermeiras especializadas em ostomizados, né? Então é importante que faça o acompanhamento, tenha os cuidados da pele ao redor da estomia. E vai ficar com uma bolsa porque ali, vai né? ficar com uma bolsinha, né? Então essa bolsa normalmente tem uma placa que adere para adaptar a bolsa da estomia. Então é importante que se faça esses cuidados para que essa região permaneça sadia, para que não tenha dermatites, úlceras. Então esses são os cuidados.
Outros cuidados, então, as estomatoterapeutas são importantes no acompanhamento dos ostomizados, né? Sim. Outros cuidados importantes são os cuidados alimentares. Então, é claro que uma diarreia causa mais desconforto, porque necessita a troca mais frequente ou limpeza mais frequente das bolsas de colostomia. Então, manter o intestino funcionando adequadamente. Para isso, também a orientação alimentar é importante. Nesse aspecto, as nutricionistas também nos auxiliam bastante, Volpi. Certo. E lembrar, para quem tem uma estomia definitiva, principalmente do lado esquerdo, e tem pessoas que convivem muito bem com essas estomias, profissionais que trabalham com certa tranquilidade, e existem algumas técnicas de limpeza do intestino que permite que o intestino fique, por exemplo, o dia inteiro sem funcionar, sem encher a bolsa sem com encher fezes. a bolsa com fezes. Certo. Então, são... Uma orientação são nutricional para essa pessoa, para uma reinserção de mercado Sim. de trabalho, uma situação que ela está longe de casa, sem a Sim, possibilidade de ou fazer essa até troca fazer frequente, né? irrigação. Tem alguns pacientes que fazem a irrigação da estomia, ou seja, façam uma limpeza do intestino Sim. uma vez por dia e fica o intestino Isso limpo. precisa ser feito, obviamente, com bastante orientação para não Sim, ter chance, sim, obviamente, de aí problemas, né? sempre com a orientação do estomaterapeuta. Criou-se um setor disso, né? Tem uma Sim, enfermagem hoje especializada. tem uma É enfermagem. tão comum e tão importante esses cuidados que hoje nós temos um setor todo para isso, né? Sim, Josi? tanto no público quanto no privado. Tem Certo, setor certo. hoje nos serviços terciários, como no núcleo, existe um núcleo de ostomizado também no serviço público, Ou seja, que orienta muito bem os seja, é um pacientes. acompanhamento multiprofissional. Sim, multiprofissional. O fornecimento das bolsas, do material de estomia também é feito para a pessoa. Então, existe Até já de uma... apoio psicológico, né, já- Josi? Porque no começo não deve ser muito fácil, Com né? certeza. A pessoa se adaptar com isso, entender que muitas vezes aquilo vai ficar... alguns ficam temporários, outros são permanentes, né? E, enfim, aceitar essa situação, esse novo modelo de vida, né? Eu acho que precisa também de um apoio aí, como o Aloysio disse, uma equipe multidisciplinar, inclusive com psicólogos acompanhando e orientando, Isso, né? com certeza. Isso causa um impacto na vida da pessoa, né? Sim. E aí a pessoa própria pode se restringir de eventos sociais, até eventos familiares, então, ou seja, todo o apoio aí nesse caso é muito importante. Sim, todo apoio é importante e este apoio e também que a pessoa tenha a disponibilidade, a disposição de seguir as orientações, é importante que ela aceite a situação e procure medidas que lhe dê um conforto maior e a inserção social adequada. Josimeire, pegando ainda nessa área aí das equipes multiprofissionais, você citou bem, logo de cara, o apoio da nutricionista, né? Pergunto, existe algum alimento, existe alguma restrição alimentar para esse tipo de paciente, para os pacientes ostimizados? Então, não existe restrição alimentar. O que acontece, Eliseu, é que assim, as pessoas vão, dependendo da sensibilidade de cada um, eu acho que tem que elaborar um cardápio mais adequado, porque alguns têm alimentos gatilhos, por exemplo,
para produzir uma diarreia. Às vezes o que faz mal para você não faz mal para mim e vice-versa. Precisaria individualizar. Individualizar. Agora, de modo geral, evitar alimentos que formem muitos gases, os alimentos formadores de gases. Aí, dependendo do local da estomia também, alimentos muito gordurosos que não vão produzir diarreia, mas o ideal realmente seria adaptar o cardápio para cada pessoa. De modo geral, evitar os alimentos que formam muitos gases e que possam causar diarreias. Josi, na tua prática clínica, né? Agora aproveitando a tua experiência e tudo mais, como é que você vê, como é que foi a tua escolha, né, para entrar para essa área? Como é que a Josimeire pensou em fazer lá na faculdade, que fizemos juntos e fizemos residência de cirurgia geral, e aí depois cada um foi para a sua área de especialidade? O que te fez escolher a proctologia? Então, Volpe, foi interessante, porque durante a residência, eu tive até antes da residência, já na faculdade, eu tinha um interesse muito grande pela gastrocirurgia. E aí fiz monitoria na gastrocirurgia, acompanhei mais de perto, e justamente o meu último estágio da residência de cirurgia geral foi a proctologia. E aí veio a paixão. E aí eu me interessei muito pela proctologia. Uhum. Então foi uma mudança que até alguns colegas na ocasião não entenderam, porque... Estava tudo pendendo para gastro e de repente foi para coloprocto. Foi para coloprocto. Tinha professores que eu conhecia, eu tinha feito trabalhos desde da época de acadêmica, eu tinha acompanhado já os professores da gastrocirurgia, feito monitoria na gastrocirurgia. Então, o pessoal da gastrocirurgia contava comigo na gastrocirurgia. Sim. Então, e aí, de repente, você aparece para eles falando que você mudou de bandeira. Mudei de bandeira. E essa mudança, então, foi já no final da residência da cirurgia geral, e em nenhum momento você se arrependeu? Era isso que você queria mesmo? Era isso que eu queria mesmo, Volpe. Não me arrependi. Aprendi muito na gastro, porque eu acompanhei a gastrocirurgia por um tempo muito longo, mas, assim, eu gosto muito do que eu faço, sabe? Então, às vezes eu recebo agora algumas pacientes no consultório, geralmente senhoras mais idosas, que vão com alguma queixa orificial. Elas falam assim: mas doutora, com tanto local para trabalhar, a senhora foi escolher justo isso. E não é incomum esse comentário, mas é uma área que necessita de cuidados, é uma área bastante complexa, Volpe, porque principalmente a região anorretal tem uma anatomia, uma quantidade de terminais sensitivos muito grandes e delicados, então é uma região bastante delicada para trabalhar, abordagem. Complexa. E eu já quero agradecer nesse momento, que estamos finalizando aqui esse segundo programa, o fato de você ter aceitado o nosso convite, meu e do Aloysio, para vir participar do Med Saúde, falando de patologias orificiais e tendo trazido para o nosso público informações tão importantes. Josi, muitíssimo obrigado. Eu é que agradeço. Volpe, Aloysio, foi um prazer estar com vocês e com todos aí de casa, né? Espero ter conseguido elucidar algumas dúvidas de vocês todos também. E estou à disposição aí para futuras dúvidas. É isso aí, pessoal. Esse é o nosso bate-papo semanal sobre saúde. Programa Med Saúde, canal 25 ou 525
Net.